Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria contar a história do Anteu assassinado. Pode contar. Que é justamente a parte 1 do livro 1. Ele traz o livro, é dividido em livros. São quantos livros? 8, 9? Não sei. Exatamente. São 8 livros ao total, dentro do mesmo livro. E o livro 1 é a introdução. E na parte 1 do livro 1, que é a introdução, ele fala do Anteu. Quem era Anteu? Anteu, ele era filho de deuses, não se lembra mais quem. A mãe dele era a Terra, e o pai eu não lembro quem era. Mas ele era muito forte. E as brincadeiras... e o pai dele era do céu. Só sei isso. Era um deus que tinha a ver com o céu. E ele queria construir um altar ao pai. Então ele matava pessoas e ele pegava os ossos dessa pessoa e construía um altar, né? Empilhava esses ossos até construir um altar para o seu pai. Anteu era um gigante, um titã, filho da mãe Terra, Gaia, e o pai era Poseidon, deus do mar. Poseidon. Do mar? Porque eu pensei no... Zeus. É, por causa que ele falou que queria fazer um altar ao pai, aí eu pensei, ele tá tentando... Enfim. Não tem nada a ver, então. Mas, enfim, ele vai e constrói com os ossos das pessoas que ele mata. E um dia ele vai lutar com, na verdade, um outro deus, que é o... Quem é o outro deus? Que é muito famoso. Hércules. Que vai lutar? É, com o Anteu, que luta com o Anteu. Não é Hércules. É Hércules. É Hércules? Anteu perdia seus poderes se fosse erguido no ar. Calma, para. Tá, desculpa. Cara chato, fica dando spoiler, Desculpa. Continua. Aí, um dia Hércules recebe a função de matar o Anteu, porque ele estava matando as pessoas e construindo esse altar para o pai. E aí Hércules vai lá, só que Hércules começa a tomar uma surra de Anteu. E ele percebe que toda vez que ele levanta Anteu da terra, o Anteu perde as forças dele. E aí, o que ele faz? Mantém o Anteu sem contato com a terra, assim ele perde as forças dele, e aí Hércules consegue finalmente matar Anteu. Moral da história: toda vez que a gente perde o nosso contato com a terra, ou seja, com a vida real, e fica muito no imaginário, construindo teorias e falando, nossa, a vida é muito bela. É muito legal a gente ler esse livro depois do Quem Pensa Enriquece, porque o Quem Pensa Enriquece tá bem ali no mundo das ideias. Aí esse cara vem e fala assim, tá bom, agora pega isso daí que tá nossas ideias e vem aqui pra terra colocar isso em prática, é bem mais difícil. Então, ele fala isso, toda vez que nós, seres humanos, perdemos o nosso contato com a terra, com a vida real, e fica imaginando demais, mirabolando demais, né, fazendo o que ele fala de cientificismo, em vez de fazer ciência, a gente fica fazendo cientificismo, a gente perde nossas forças. E eu achei muito legal essa correlação, ele iniciar o livro já trazendo essa analogia, essa história para exemplificar o que é você de fato arriscar a própria pele, você ter contato com a terra, senão você perde suas forças e começa a mirabolar e trazer ideias que não são úteis. Ele, depois desse Anteu aí, ele começa a fazer um paralelo entre Kant e Tony Gordo. Kant, o filósofo, né, e ele fala, o texto original de Kant diz, age somente segundo uma máxima tal que possa querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. E aí ele fala que Kant escreveu isso e ele conheceu formulação, conheceu sobre a vida e começou a escrever. Só que aí ele traz e fala assim, tá, agora você esquece tudo que Kant falou, porque isso não importa. O que importa é o que acontece na vida real. E aí ele traz Tony Gordo. Que Tony Gordo, ele tentou dizer a mesma coisa que Kant, só que de uma forma que você entenda. E o que o Tony Gordo disse foi, não sacaneie ninguém, nem aceite que alguém sacaneie você. Ou seja, se posicione no local certo quando você tem que se posicionar. Inclusive, eu achei o autor, ele me parece uma pessoa bem grosseira, né? A gente tava falando sobre isso. Eu não sei se grosseira, não sei se ele é grosso, mas ele é muito cético em relação à humanidade, não sei. Pode ser. Eu achei ele um cara meio grosseiro, tipo o tiozão de churrasco que... Não, com certeza não. O cara é pesquisador. Bem. Com certeza não tivesse imagem dele. Mas ele é totalmente politicamente incorreto. Isso eu achei que ele Na verdade, eu achei ele politicamente correto. Se tem um cara que eu achei que é correto, não, politicamente é correto é aquela cartilhazinha que o pessoal tem, que você pode falar cartilha. Entendi. Ele é politicamente incorreto. Agora, eu acho que talvez ele não se daria bem com o Dale Carnegie, se eles fossem na mesma época. Ou talvez dariam, porque o Dale Carnegie sabe agir com pessoas, né? Que é o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Porque o Dale Carnegie, ele traz um ideal, tipo, olha, a pessoa falou algo que você não concorda, tenta achar um ponto em comum com ele. Aqui ele fala que não. Ele fala assim, ó,
Se você não me sacanear, eu não vou te sacanear. Se você não me tratar bem, eu não vou te tratar bem. E é isso que ele traz. Porque é isso o que ele fala que a vida real é assim como as coisas deveriam ser tratadas.